Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon. Sim, senhoras e senhores, a apresentação é minha, porque estamos chegando para mais um episódio do Aventurando, hoje para falar sobre o ofício da escrita. E vamos falar o ofício da escrita ligado ao nosso queridíssimo hobby do RPG. E com isso, tá aqui o meu convidado de hoje, é nada mais, nada menos que o escritor renomado André Gordillo. E aí, Gordillo, tranquilo? Alô, Fábrica, que beleza eu estar aqui no Aventurando, que eu já me acompanha nas minhas idas à Rádio Mix, onde eu faço o Geek Mix, sempre naquele, quando eu não tenho carona, eu pego o transporte público com os populares, né? Eu tento abafar o som da cidade e tal, com os papos de RPG melhor do podcast brasileiro, que é o conduzido aqui pelo Ramon, não só de podcast também, não só de RPG, a gente sabe que tem card game, board games, aprendi tudo sobre Commander, aprendi tudo sobre pintura de miniatura. Então, isso, tô ouvindo. O ouvinte, quanto mais mesmo, que isso. Quanto mais eu ouço, mais eu gosto, olha só. Olha só, aí, André Gordillo, você está aqui não só por ser um amigo, não só por ter produzido conteúdo junto e tudo mais. Até agora você não trouxe um inimigo pro podcast. Eu quero ver esse dia, porque amigos você trouxe. Eu também gostaria agora, de ver. Eu vou trazer um inimigo, que aí eu acho, aí vai bombar. Aí vai tá ser a galera quer ver a treta, né? Eu acho que se eu trouxesse um desafeto aqui, seria muito bom. O problema todo tá tudo em pratos limpos, entendeu? Mas não tá dando XP, entendeu? Mas sabe qual que é a parada, né? Eu sou uma pessoa muito penquista, eu não tenho inimigos no meio do RPG, é isso. Isso é verdade, tem razão. Você já lembra, por conta da sua calva, o cabeça de ovo da Alice do País das Maravilhas, que ficava em cima do muro, entendeu? Então Entendi. Olha só. Aí eu prefiro ser o gato da Alice das Maravilhas. Também fica em cima da árvore, mas né, pelo menos é mais simpático. Eu pensei que você ia falar que eu tava parecendo o Mordenkainen do D&D. Você viu a capa recente do que tem o Mordenkainen? Cara, é a minha cara. Você tá realmente muito parecido com o Mordenkainen, cara. Que já mudou de visual, né? Se você pegar as ilustrações dele dos anos 90, ele tinha aquela cabeleira meio mullet, meio cabelo armado, que todo homem também usava meio permanente. Meio glam rock. Meio glam rock, exatamente. Depois eles mudaram e ficaram, cara, ele tá à toa, cara. É um cosplay facílimo pra você fazer do Diversão Offline. Tá aí, Fica a dica. Fica a dica. Eu vou ao Diversão Offline de Mordenkainen. Tá aí uma excelente ideia. Mas, falando em... Você disse que me trouxe aqui pelo ser um amigo, né? Aí virou a piada do desafeto. Eu quero que você continue, que eu interrompo. Você quer que eu levante sua bola, né? Tá bom, vamos aqui afagar o ego de André Gordillo. Está aqui porque é um grande escritor da trilogia e lendas de Baldúria. Olha aí o momento de mostrar os livros. Olha aqui, os Portões do Inferno, o primeiro. Depois nós temos... O Despertar dos Dragões. E o último relançado recentemente, que é O Império dos Mortos. Olha, exatamente. É a trilogia que acompanha a minha campanha de mais de 20 anos de RPG, mas não só D&D, porque começou em GURPS, né? Então, é de RPG, assim, não é uma fantasia jogada em mesa, com sistemas variados, já jogamos até em Pathfinder, tudo bem, Pathfinder é um primo do D&D, mas, cara, a gente conseguiria jogar Baldúria, que é a Baldúria, em Savage Worlds, não tem problema, é a criatividade, a criação do mundo, o que importa é isso, a regra tá lá para te ajudar a gamificar, a tornar jogável as histórias, né, mas a aventura em si tem que ter narrativa, criatividade, perigos, o resto você encaixa no sistema, né? Exatamente, concordo demais com isso. Mas, gordinhão da massa, sabe o que acontece? A primeira pessoa, quando vem aqui, na primeira vez, faz a sua estreia no Aventurando, eu faço... Tem um cachê? Não, tem aqui a dinâmica, aquela gincana. A primeira prova da pessoa que está chegando no Aventurando é a gente fazer a introdução no esquema Stan Lee. Para quem tá lendo o quadrinho de André Gordillo agora e não leu desde a primeira edição,
como você apresentaria André Gordirro para o leitor novo? Como é que é o seu começo, por exemplo, nesse mundo de RPG? Você que eu sei que é um dos antediluvianos. Olha, eu já vou também te dar uma... Porque eu ouço isso sempre no Aventurando. Eu fico assim, quando é que o Ramon vai falar o termo correto? Que é o recordatório. Recordatório é aquele quadro lá em cima de texto. Olha, que o Stan Lee explicava. Eu não sabia que nem tinha nome isso. Tem nome. Recordatório, porque é te recordar onde você está, ou se você nunca está. É o nível de apresentação e recordação, né? O recordatório, que é ali Stan Lee, né? Quando tomado por muita fúria, Bruce Banner, que sofreu um acidente com bomba gama, se transforma na maior expressão da fúria humana, Hulk. Pronto, é isso aí, né? Isso aí, já foi. É dos Homem-Aranha. Peter Parker, picado por uma aranha radioativa. O jovem Peter Parker, ao ser picado por uma aranha radioativa numa viagem escolar, desenvolveu superpoderes e a capacidade de lançar teias e se pendurar na parede. Por que vai? Então, André Gordirro joga desde 1991, começou com Elric de Melniboné, o sistema da Chaosium, e depois foi para GURPS e finalmente Dungeons and Dragons. Olha aí. Olha foi um resumo aí, rápido, né? Mas eu realmente comecei por um viés muito maluco, né, cara? Porque, assim, um amigo... Eu já conheci o que era Dungeons and Dragons desde 82, quando eu vi ET no cinema. Eu sabia que eles estavam jogando Dungeons and Dragons. O nome Dungeons and Dragons ficou na minha mente porque eu via Caverna do Dragão, mas estava escrito Dungeons and Dragons. Cara, né, você foi a única pessoa que fez essa analogia. Eu era atento, cara. Não, até... isso é uma parada que eu fui até pesquisar, e muita gente fala que a abertura que passava na Xuxa, ela era cortada. Não tinha o final que apareceu Dungeons and Dragons. Ah, cara, mas uma vez... Cara, apareceu. Eu lembro bem que apareceu alguma vez, ou numa reprise maior, ou na estreia do desenho. Nos primeiros podia ter e depois eles cortaram, né? Pode ser. Tinha a musiquinha simpática, meio romântica deles pegando os carrinhos, né? O carrinho do brinquedo, da atração, né? E aí, o mundo de A Caverna do Dragão. Aí, episódio de hoje, aí aparecia Dungeons and Dragons, cara. Entendi. Enfim, eu sabia que era isso, que era um jogo imaginativo. Aí eu ia na Leonardo da Vinci, que era uma livraria, ainda mas é uma livraria histórica do centro do Rio, importadora. Veja bem, gente, anos 80, pré-Amazon. Livros tinham que ser encomendados, importados, e era uma editora, era uma loja caríssima, porque obviamente era que atendia ao mundo acadêmico. Então, tinha importação de livros de filosofia alemães, tinha livros da história da arte, livros franceses, sabe? Era uma livraria de estudiosos, de acadêmicos, tá? E eu não tinha os pocketbooks perdidos, tá? Muita coisa perdida. E na parte de arte, de artbooks, começou a ter arte do Tolkien. Aí tinha, aí tinha esses livros, só que aí começou a vir junto The Art of Dungeons and Dragons, ou Art of Dragonlance, sabe? Tipo, começou a vir uns negócios perdidos, que eu fiz a conexão. É o jogo. Tá escrito Dungeons and Dragons aqui. É isso. Só que eu não tinha nem capacidade, nem dinheiro de comprar. E por que eu tava então fazendo nessa livraria, André, se você não tinha dinheiro para comprar? Eu tinha dinheiro para comprar algumas coisas dali. Chamava-se os livros de Star Wars. The Art of Star Wars, The Art of Empire Strikes Back. Você tinha dá destino certo pro seu dinheiro. Pro parco dinheiro, que eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário o Art of Return of the Jedi, o original, tá? Já foi relançado várias vezes. Eu tenho os originais dos anos 80 comprados na Leonardo da Vinci, tá? Eu já começava a ler inglês ali, com 12, 13 anos aprendendo a ler. E aí, como ficava na mesma parte, cinema, literatura, artes de literatura, cara, tinha coisas de Dungeons and Dragons ali. Aí eu disse, isso existe. É aquele jogo. Olha a falta de informação, né, cara? Olha anos 90 não tinha o Google. Não é anos 90. Eu tô falando 84, 85, 86, tá? Isso tudo que eu ia nessas lojas. Tinha os livros do Alan Lee, do ilustrador do Senhor dos Anéis, e tinham coisas de Dungeons and Dragons, entendeu? Então, eu falei até nos 90 porque quando eu comecei a jogar, e aí começo da década de 90, né, 90 e pouquinho,
Eu nem lembro de Leonardo da Vinci, não. Por exemplo, as minhas referências e não é, obviamente, naquela época ainda não eram todas as livrarias que tinham livro de RPG, mas eu lembro, por exemplo, era Alfarrabista, era Gibiteria, Gibimania. Sim, mas aí já estava começando a estabelecer. O que eu tô falando é, por exemplo, ter visto The Art of Dragonlance lá na Leonardo da Vinci e visto o Castelo Voador, a capa do Ed Parkinson, eu acho, se eu não tô errando o nome dele, aquela capa clássica da pedra voadora, que obviamente é a origem do Castelo Voador de Baldúria, né? Reaproveitou? Aquilo ficou na minha cabeça, com 14, 16 anos, tu vê um negócio daquele, pira. Enfim, aí tinha os livros do Elric, e eu me apaixonei pelo personagem, e eu comecei a ter contato com o Elric ali, comprei, aí a editora Globo publicou também os quadrinhos perdidos do Elric, e aí um amigo meu me chamou, pô, você curte muito Elric, vai ter uma mesa de RPG de Elric. Amigo, o olho brilhou de uma forma. Não é agora. É agora, porque, porra, eu vou conhecer o que é o RPG, eu vou jogar esse negócio, e é no mundo do Elric. Aí joguei durante vários meses na casa desse maluco, fui atrás dos manuais, tudo em inglês e tal, aí veio o negócio, mas tem esse tal de GURPS aqui que a gente joga qualquer coisa, por aí foi, e depois eu me uni ao grupo dos clássicos, Zander, Ney, Oswaldinho, etc., que era a galera do Dungeons and Dragons, e eu trouxe para eles o GURPS, agora para acelerar a história. Né? Eu jogava GURPS, eu já estava lendo, já estava mestrando, já estava... não é o livro da Devir, não é o livro preto, o gringo, tá? O terceira edição com aquelas esferas, né? As esferas foi a terceira edição lá fora e segunda edição aqui. Isso, exatamente, é essa que eu comprei. Cara, enfim, eu sei que é esnobismo, mas, cara, quase nada existia em português e na falta eu sabia inglês, já estava lendo inglês, então eu consumia tudo em inglês. Então a gente jogou GURPS durante muito tempo, nunca jogamos a versão com a cabeçorra, isso era pra molecada que tava agora, enfim, não era alfabetizada em inglês, né? Então, o meu grupo sempre jogou tudo em inglês e a gente depois caiu no Dungeons and Dragons, que ainda era o D&D Second Edition, antes de virar a terceira, né? Foi que eu joguei Ravenloft, a expedição, o Castelo Ravenloft, todas essas paradas. Isso é já 9.2, 9.3 e tudo mais. Mas aí depois você começa a trabalhar e aí você vai ser jornalista e tal, não sei o quê, e jogaram durante muito tempo, mas quando é que te dá o instalo de você pensar, pô, tá aí, cara, nossa mesa de RPG foi animal, vou transformá-la em livro. Porque, cara, isso é uma parada que 99% dos mestres já deve ter pensado, pô, meu grupo a aventura é maneira pra caramba, daria um livro e tal, não sei o quê, e um livro, um romance e uma aventura de mesa são coisas completamente distintas. Completamente diferente. Na época, assim, se sabia que o cronista seria eu, né? Por conta de eu trabalhar com texto todo dia, dia sim e dia também, né? Isso o jornalista escreve muito, né? Então, eu sempre quis escrever, de fato, ficção. Era daqueles que desde moleque tinham caderninhos com inícios de história, mas aquela coisa muito amadora, né? Mas comecei a ver... todo mundo achava que devia ser eu. E quando a oportunidade surgiu, que eu tive a coragem eu vou levar adiante, quando as nossas sagas basicamente acabaram, de todos os personagens, eu enxerguei um início, meio e fim, eu comecei a escrever. Muito, muito movido por ter traduzido uma série chamada O Trono do Sol. O Trono do Sol saiu pela editora Leia, junto com o Game of Thrones, junto com Guerra dos Tronos, como a editora Leia lançou. E a editora Leia lançou esse Trono do Sol por conta de uma venda casada. Deixa eu explicar para você como funciona o mercado editorial. Às vezes você vai fazer um bid, né, um lance num livro importante, só que o agente diz assim, para você participar desse bid, você vai ter que levar... Ele empurra a série B dos livros dele. A série B. Esse autor era cupincha do Martin ou agenciado pelo mesmo agente. Então a coisa foi assim, levou o George R. R. Martin, levou Game of Thrones, aliás, a Song of Fire and Ice, né, levou a saga, tem que comprar a trilogia do Trono do Sol. A Leia, ok, venceu, sei lá, venceu o leilão. Esses livros, gente, livro só é lançar, livro grande é por leilão, tá?
É por leilão. As editoras se mordem para lançar determinadas coisas, tá? A não ser, por exemplo, obviamente, vamos dizer, um Stephen King, que a casa dele é a Suma, e a Suma é do grupo Penguin, e aí do Penguin lá fora já lança aqui direto, entendeu? Se o grupo... Já tem um braço aqui... Beleza? A HarperCollins gringa lança Agatha Christie. A HarperCollins Brasil é a casa da Agatha Christie, ok? Então, não tem leilão para os livros da Agatha Christie. Mas autores novos estão surgindo, as editoras fazem leilão. Ok, beleza. Tá, só para dizer por que eu caí no Trono do Sol. Porque eu fui escolhido para traduzir o Trono do Sol. Eu teria traduzido Game of Thrones, mas eu estava ocupado traduzindo Guerra nas Estrelas, Star Wars para Aleph. E quando eu tive um respiro na agenda, Game of Thrones já estava encaminhado, então me deram o Trono do Sol. E aí, no Trono do Sol, eu estou traduzindo e eu noto que a trama é de D&D. É uma grande... Uma estrutura que você via aventura... Não, eu não vi aventura, eu vi a regra. Deixa eu contar uma coisa. É porque é um mundo que a magia estudada, a magia clerical, tá pulando para a magia de wizard, a magia estudada, a magia científica, que é o wizard. Certo? Então, há uma guerra quase que religiosa, porque os deuses estão sendo esquecidos, a classe dominante, o clero, está perdendo poder, ou seja, está deixando de ter crentes, então a magia clerical está perdendo espaço, porque tem uma rebelião de uma galera que a gente não precisa de deuses para fazer magia. É a Wizard, é a Arcane, né? É o Arcane versus Divine. Eu notei que era isso, cara. Que o cara tava fazendo um adaptação. E de resto, o mundo era bem legal. Foi quando eu traduzi fantasia direto, que os livros eram enormes. E eu disse, cara, eu tô consumindo isso. Eu consigo escrever isso, sabe? Agora que eu tô trabalhando com os termos, os termos em inglês que eu conheço, eu tô convertendo para português, battlements, ameias e etc e tal, só para uma anedota aí de um termo que sempre tem que ter uma equivalência, você tem que saber escrever para isso, cara. Aí eu disse, cara, vou conseguir. E a editora que me passou o Trono do Sol foi para quem eu mostrei o meu primeiro manuscrito, e ela contratou o livro. Ah, que maneiro. Mas aí, por exemplo, a escrita, ela em algum momento ela andou em paralelo com a mesa, ou a mesa já tinha terminado há muito tempo e aí depois você vai escrever? A mesa já tinha acabado há algum tempo. A gente já não jogava tanto Baldúria assim, mas a gente jogava derivados, né? Terceira geração de personagem, os personagens originais já quase não apareciam, quem estava vivo aparecia por uma ponta e era momento de emoção, mas a gente já jogava outras gerações. A gente tinha filhos de personagens indo para outras terras, desbravar, um monte de maluquice. Mas aí eu disse, cara, eu vou escrever o grupo original, que nem é o grupo original, tá? Depois me lembrou, o pessoal falou, cara, esse personagem, o Oswaldinho mesmo, que é o Baldur, né? O Caio, eu disse, cara, o Caio entrou quando eu aposentei o Baldur. O Caio entrou na segunda geração, você tá confundindo as coisas. Eu coloquei como primeiro. Entrou uma retcon. A brincadeira é que tem 2 lores. Ah, tá. O lore mesa e o lore literário, entendeu? No lore mesa, quem matou, sei lá, o Rei Elfo foi um personagem na mesa. Quem matou nos livros foi outra pessoa, foi outro personagem, entendeu? Saquei. Aí essa é a brincadeira, que começa agora até aquela palestra que eu dei com o Dudu Spohr, nosso querido Eduardo Spohr, Dados e Letras, que era explicando o caminho de mão dupla e de volta entre RPG e literatura, né? O que funciona em mesa, se você fizer, meu caro Ramon, você fez uma mesa do Perdidos do Play, que são sempre ótimas os RPGs do Perdidos do Play, principalmente quando vem aquele menino André Gordillo mestrar Ravenloft. Mas, tirando essas brincadeiras, se você fizer um log do que aconteceu na aventura, você não está fazendo literatura, você está fazendo uma ata de condomínio. Só um registro da campanha ali. Eu chamo de ata de condomínio, que é pra ofender mesmo. Mas você só tá fazendo... Mas é só uma anotação, né? Você tá ali transcrevendo. Isso não é literatura, gente. Isso é uma ata, isso é uma transcrição, isso é um registro. Não é literatura. Literatura é notar o que aconteceu
e descobrir qual é o apelo dramático, o que pode melhorar, o que pode ser ignorado, o que pode ser melhorado e o que pode ser criado em cima. Os Portões do Inferno, essa aventura nunca existiu. Essa aventura nunca existiu. A trama toda na mesa, ela não aconteceu nada. Nunca aconteceu. Porque eu precisava unir o grupo. E a união do grupo é vocês estão numa taverna, quem montou isso, quem montou aquilo, quem montou aquilo. Aí, cara, não ia fazer isso no livro, né, cara? Eu tive que bolar toda uma trama que apresentasse 6 personagens, mostrando como eles iam chegar a um determinado ponto, a se unir e resultado. Isso aqui nunca aconteceu em mesa. Tem referências? Tem. Os Portões do Inferno existiam no mundo de Baldur? Existiam. Várias coisas que acontecem aqui são cenas, são referências, são cenas de outros momentos. Tá tudo aqui. Mas não é a trama, não é literatura, não é o que aconteceu na mesa, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Esse é um ponto importante, até pra gente falar aqui e puxar, pra entrar numa parte do assunto, que é as pessoas, quando querem passar a produzir, a criar as suas aventuras de RPG, porque você pode entrar no hobby comprando uma aventura pronta ou utilizando, às vezes, né, normalmente os livros, módulos básicos, eles vêm com uma aventura de exemplo. Aí eu gravei podcast. Tabelinhas para você rolar pra você rolagem aleatória. Isso aí. Essas tabelinhas dão um esqueleto de uma aventurinha, né? Você pode ir por um caminho desse, mas tem muita gente que faz, por exemplo, um exercício de escrever muito, de criar o mundo inteiro. Aí ela cria também uma trama, e aí cria um plot, cria subplot e tal. E às vezes essas pessoas são aquelas que se frustram quando os jogadores, por exemplo, vão para um rumo completamente diferente do que ela pensou, e aí ele vai parar e raciocinar e falar: caramba, bicho, o caminho que eles deixaram de ir, eu escrevi 15 páginas sobre aquilo lá, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora? Então, como é que alguém que tá entrando aí, o que você fala pra esse cara que vai começar a criar e não misturar um romance com uma aventura de RPG? Falo algumas coisas em algumas palestras sobre o tema, que a primeira, assim, escrever é ser o mestre supremo. Porque agora, amigo, todos vão fazer o que você quer. É verdade. Ninguém vai ignorar a torre que você descreveu lindamente. Porque vão lá, porque agora tá todo mundo agindo. Todos os personagens são seus fantoches, né? São seus puppets. Você é um puppeteer, né? Agora, por outro lado, você está limitado, isso nunca é ruim, mas a sua própria imaginação. Porque você nunca vai ter o feedback maluco de alguém, que aí a mesa é uma coleção de pessoas com ideias boas e ruins que vão te pegar aquela bola lançada que você não esperava, né? Aquela que no beisebol chama de curveball, né? O cara manda curveball. Bola base uma curva e o cara vai se danar pra meter o taco nela, né? Mas beleza. Então, isso eu me vali. Se você considerar que eu tenho a minha criatividade aliada às decisões que os personagens tomaram na mesa em todas essas tramas, eu agora tenho o melhor dos dois mundos. Porque eu conserto o que o pessoal fez de errado e eu pego o que eles fizeram de bom e mascaro como se fosse uma grande ideia minha. Joga pra cá e fica fazendo esse caminho, esse vai e vem aí, né? Levando pros dois lados. Só um parênteses aí, pra você que tá ouvindo agora o podcast e tá vendo esse vídeo, eu tenho que retirar o meu gato aqui debaixo de mim. Isso não será retirado na edição. Claro que não. É sempre um plus. Aqui, quando temos a participação do gato, que tá, por isso ele chama Elric de Meu Boné. Eu ouvi o nome dele, né? Ele ouviu o nome do RPG. Ouviu você chamando. Você que está vendo o vídeo agora vai estranhar eu me abaixar, que eu vou pegar a ração que está no chão e colocar aqui na mesa para ele parar de comer, que ele está obeso. Mas isso, você no podcast, pra não pessoa, está vendo isso. Não, cara, a pessoa que está ouvindo, ela precisa ter a noção de quem é dono de quem. Né? A pessoa, nesse momento, até sabe disso. Um gato, ele sabe que ele é o dono da casa. Ele está apenas, nesse momento, colocando o seu servidor para servi-lo. É isso. Lembrando que é o maior clichê do mundo, né?
escritor bebe café, tem gato, fuma charuto. Faltou só que agora a tecnologia já mudou. Você não tem mais uma máquina de escrever. Você não fica perturbando o vizinho de cima com aquele barulho da datilografia, aquele tá. Falando do nosso querido André Bianco, né, que ele tem a trilogia, tem aqueles livros de vampiro que ele começou, né, os 7, depois se desbravou tantas coisas, inclusive para fantasia nacional, né, ele comprou aquela máquina, aquele teclado que imita uma máquina de escrever e é conectado apenas para gravar o teu texto. Então não tem a telinha imita só aquela linha da máquina de escrever. Uhum. Então você só vê as próximas frases. Você dá até o enter para pular é aquele tapinha naquela molinha, porque aquela molinha era muito maneira. Aquela alça, naquele gancho, né? Quase que armar. Exatamente. Pô, muito bom. É muito legal. É assim, para o escritor que não quer estar distraído com 1000 coisas cibernéticas, tá? O cara não quer ter um Chrome com várias abas ali do outro lado do monitor e se distrair? Por outro lado, tem escritores que agora, com toda essa coisa, por exemplo, com vários monitores, você de repente deixa uma paisagem que vai te inspirar, né? Esses recursos visuais que às vezes você pregava numa cortiça e tal. Hoje em dia, como é que é? Se você tá escrevendo, então, um rio, rios do interior da Baviera, né? Aí você olha, vou descrever esse aqui, que esse é bacana e tal. Enfim, tem todo esse arcabouço aí, né, de possibilidades, né? Mas não vamos fugir do tema, não. Porque essa parte, inclusive, serve pro nosso tema, que é você se inspirar para escrever as aventuras de RPG. Uma das coisas que, quando eu fui começar a mestrar e eu senti a falta e eu precisei ir atrás, é como você falou, de conseguir referências, né? Você, não só para ter a criatividade e tudo mais, mas eu acho que é alguma das coisas que você, quando começa a mestrar e você se dispõe a criar as suas aventuras, você precisa trazer referência de algum lugar. Porque... a gente é uma esponja, gente. Ninguém nasce do zero, ninguém é tábula rasa da criatividade. Alguém já fez. Talvez melhor, talvez pior. E agora você vai fazer de novo do seu jeito. Talvez melhor, talvez pior. E aí, obviamente, as coisas vão avançando de geração em geração, de criação em criação. Você pega aí, grandes cineastas de hoje, só existem porque tiveram grandes cineastas antigamente. Sim, por exemplo, o Tarantino mesmo fala, os filmes dele são retalhos de todas as referências dele. Você vai ver lá Ennio Morricone, né? Você vai ver os filmes de Kung Fu, que ele junta. Depois ele faz naquele corte e colagem lá, os filmes viraram de filmes tarantinescos. Hoje em dia já tem a cara dele. Mas... tem a cara dele que veio de algum lugar. Você vê o DNA ali. Você vê o DNA. O grande Akira Kurosawa se vibrou vendo os faroestes do John Ford e fez os clássicos japoneses, dos épicos clássicos japoneses dele, que são faroeste com samurai. Uhum. Como é que um cara do Oriente foi regurgitar um símbolo totalmente americano ocidental, que é a figura do faroeste, no cinema japonês? Quer dizer, o escritor é a mesma coisa, não é que você vai fazer igual. A não ser, eu vou fazer o Walking Dead, eu vou fazer a mesma trama da primeira temporada, eu vou fazer um jogo de zumbi jogando em Savage Worlds, qualquer coisa dessa. Tá bom, cara, beleza. O pessoal vai curtir e tal. Mas se vocês não se ater a uma cópia, e sim, cara, vou me inspirar nisso, mas também vou pegar um pouco dos filmes do Romero. Uhum. E que tal colocar também algo mais sobrenatural da minha cabeça? E se não se passa nos dias atuais, e sim nos anos 30, que aí eu vou trocar as armas e tá no período da lei seca? Porra, aí você já não tá fazendo um episódio psicografado de Walking Dead na sua mesa de RPG. Entendeu? Você tá você tá usando a criatividade, mas você partiu de algum ponto. Por exemplo, o mestre, nós somos esponjas. A gente tá aqui, né, pegando referência a toda hora. Uhum. Até num ônibus, se você entra num ônibus e ouve um diálogo, diz, cara, esse diálogo pode aparecer numa mesa de RPG. Ou esse cara é muito figura, eu vou transformar ele num bardo. Esse vendedor de bala do ônibus, ele vai ser um bardo. Porque eu adorei o jeito dele. Aí você fala assim, cara, que personagem maneiro que você fez. Aí você diz, é porque eu tava no ônibus. E passou aí um baleiro. Mas eu tava lembrando, assim, por exemplo, coisas que da minha mesa de RPG de moleque a gente acabava usando.
até às vezes pequenas referências. Eu lembro na nossa mesa de GURPS, a gente introduzia aquela arma do Cru. Aí veio, era o Gládio, né? Que o cara tacava, era meio um bumerangue com lâmina e o caramba. A gente achou maneiro num filme, era um negócio que a gente não tinha visto em lugar nenhum, e a gente levou ele como uma arma mágica pra dentro da nossa mesa de RPG. Mas você refez a trama de Cru? Não, você pegou uma referência que você gostou e levou pro seu jogo. Isso aí. Fora que a gente às vezes coloca o RPG num patamar absurdo. Gente, é só um war criativo. É só um momento que você tá com seus amigos ali jogando. É jogo. Por isso que é diferente de literatura. É role-playing game. Tem um game ali. Tem que ter jogo, tem que ter regra. Tem que estar dentro de preso por constrições de regra que você também pode ignorar todas, mas ainda assim nasce de um conjunto que nem um futebol. Se você quiser olha, não vale o impedimento na minha pelada, não vale o impedimento da sua pelada. Vai ser parte da premissa, né, do que um conjunto de regras precisa ser estabelecido ali. Até não valer o impedimento é uma regra. Fato. Até retirar uma regra é uma regra, entendeu? Então, é isso. Então, a gente não pode confundir as coisas. A gente gosta de RPG, ama RPG, mas há uma diferença abissal entre literatura e RPG. RPG é um jogo, não desprezando, pelo contrário, é o jogo mais instigante que eu já joguei na vida, porque instiga a criatividade, instiga a amizade, instiga a coordenação entre pessoas, que às vezes até nem são seus amigos. Você pode estar jogando numa mesa de evento e ter uma experiência ótima, mas todo mundo se despediu ali, nunca mais vai se ver. Ou você pode jogar com os seus melhores amigos da sua vida. Ou como vocês já falaram aqui com o Lucas Ball e o Didi Braguinha, excelente episódio, às vezes é a mesa de RPG que vai te dar amigos para a vida inteira. Mas no fato, nasceu de um jogo que podia ter sido um poker e podia ter sido uma pelada também. É só para baixar a bola e não querer nem ofender o hobby, não. Mas é pra gente ter uma noção do que é. Não sei se você compartilha. Sim, eu acho que é um jogo. Antes de tudo, de mais nada, é um jogo, né? É isso. É você ter essa noção de que as regras precisam estar ali. Se não tiver regra, né, não tem jogo, é só contação de história, tá ali só todo mundo fazendo um faz de conta. Exatamente. E pra quem não sabe, André Gordirro está junto comigo criando aventuras de RPG no Fábrica de Aventuras, que é o projeto que temos em conjunto, fazendo, por exemplo, lives. Praticamente todas as quintas-feiras nós estamos fazendo lives no canal do Perdidos no Play com criação de aventuras de RPG. E aí, vamos falar um pouquinho desse projeto, porque eu que tô chegando agora nessa parte da produção escrita, eu fazia podcast, vídeo e tudo mais, agora a gente tá indo pro caminho de escrever aventura, e não é o meu ofício. Eu quando vejo a parte que o Gordinho escreve, falo, que isso? Eu preciso aprender muito a entrar, enveredar por esse caminho. E aí a gente começou fazendo um projeto para Spelljammer, né, que foi o lançamento de Dungeons & Dragons no ano passado, que a gente inclusive entregou para os apoiadores recentemente o primeiro módulo, uma aventura de primeiro nível em Spelljammer, bonitinha, formatadinha agora e tudo. Qual o nome dela? Que é um nome bacana. A Jogada do Contrabandista. Olha que coisa bacana. E agora passamos para o projeto 2023, que tem uma grande obra aí permeada pelo ano todo 2023, que é O Triunfo da Estrada. Que é uma releitura da aventura que rodou no canal, com o Gordinho mestrando no final do ano passado. E agora a gente está reescrevendo para ser disponibilizada para o público, para quem quiser rolar essa mesa, essa aventura na sua mesa. Ver a live e dizer assim, pô, me amarrei na aventura, como é que eu adapto, como é que eu jogo ela com meus amigos? Cara, você vai ter que assistir uns 20 episódios de 2 horas e anotar tudo, né? Melhor não, né? A gente faz por você. Você vai pegar o módulo do que foi jogado. Ou não. Exatamente, porque tem muita coisa nova na aventura que está sendo escrita. E aí eu por exemplo, eu estava conversando com o Gordinho essa semana sobre o tamanho do Triunfo de Estrade, que é uma aventura que a gente jogou no canal, né? Ela é um reskin da Maldição de Estrade, então
originalmente ela é uma aventura lançada pela Wizards, que ela vai pelo menos do primeiro nível ali ao 8º, 10º nível, né? Acho que é mais ou menos por aí onde ela se situa. E a Triunfo de Strahd também vai mais ou menos por esse mesmo caminho de progressão de níveis. Então ela vai ser uma aventura muito grande. Isso. E aí a gente notou que precisava de uma mudança de curso. Porque a gente não podia ser uma loja que só tem um produto, né? Exatamente. Mas ainda falando um pouco do Triunfo de Strahd, por ela passar em vários níveis, ela demanda um pouco mais de você aprofundar a escrita. Porque aí você, por entregar o material pronto para que outros mestres vão ler e rolar na sua mesa, você acaba tendo que escrever alguns caminhos múltiplos, né? Você tem que deixar algumas brechas para se um grupo não pegar a isca daqui, ele vai pegar de lá, ele vai receber uma pista numa terceira via para que o grupo chegue a uma conclusão para levar ao desfecho que é o planejado. E aí tem essa diferença numa aventura, pelo menos que vai passar por tantos níveis. Cara, eu comparo escrever a aventura pronta, agora que eu tô com os 2 pés e as 2 mãos nisso, em fazer vacina. Porque o seguinte... Essa analogia eu não peguei, não. Por quê? A vacina tem que funcionar para uma gama imensa de organismos, de pessoas que você não conhece. Ela tem que ser eficaz, porque você está tentando barrar um mal, um vírus, uma gripe, etc. que for. Só que, gente, você está tratando com a gama da humanidade. Então, tem gente fraca, obesa, com hipertiroidismo, com rim ruim, com rim bom, com fígado. Cara, por isso que vem depois na bula de qualquer remédio, que remédio também, a vacina é um remédio, um monte de assim, pode ter efeitos colaterais, porque, cara, pode ter efeitos colaterais, de repente só você não produz lá a enzima necessária, etc e tal, e o remédio vai te fazer muito mal, apesar dele ser o remédio que salvaria a sua vida, entendeu? Então, a aventura, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque ela tem que servir para um monte de mesas. Um monte. A mesa galhofeira, a mesa gananciosa, a mesa teatrinho, a mesa teatro da mente, a mesa heavily, assim, oriented para miniaturas, voltada para miniaturas e combate. Um monte de estilos de RPG. Um monte. Pré-iniciante, para cascudo. Olha quanto essa vacina tem que funcionar. Quantas coisas. Então é por isso que eu digo assim, cara, não vou dizer quais são os efeitos colaterais, mas eu tenho que dizer, olha, para essa tem que coisa, tentar abranger mais pessoas possível, né? Pensar em playstyles e estilos de grupos e de mestres e de jogadores distintos. Obviamente, se você está escrevendo uma aventura urbana, a galera de exploração e mata-mata e floresta não vai olhar. Uhum. Não vai olhar, mas beleza, você também não pode tentar tornar a tua aventura urbana interessante para quem gosta de exploração em ruínas perdidas. Não, ela vai interessar quem joga com bardos, ladinos, quem gosta de politicagem, quem sabe que, por exemplo, não pode tocar um terror violento, porque tem leis na cidade. Que a guarda vai atrás. Matei um guarda. É igual o GTA, vai aumentar mais uma estrelinha ali atrás de você. É isso, né, gente? Então, por exemplo, essa aventura, cara, vai estar voltada para esse público. Mas mesmo esse público que gosta de urbana, será que é a galera do teatrinho? Será que é a galera da intriga palaciana? Será que é a galera do roubo e da ganância? Será que é a galera da zoeira? Mesmo assim, até a aventura urbana que está na caixinha de aventura urbana vai ter que também trabalhar para esse público. E aí você também vai para a Hexcrawl, a mesma coisa. Ok, a galera do Hexcrawl não falando mal, mas não são geralmente da zoeira, mas podem ser. E aí? Como é que você também... Resultado, de novo, é um exercício de abrangência, porque agora você não está escrevendo literatura, você está escrevendo uma ideia criativa que ela tem que ser dramaticamente interessante e ver mesa funcionar para o jogo
nesses tipos de pessoas. Tem que ter um tesourinho pro cara, pode abranger uma cena cômica, talvez tenha um teatrinho com um NPC mais dramático. Cara, é suado, não é fácil. É um remédio que tem que atender para muitas pessoas. E aí por isso esse formato aí de aventura que passe por vários níveis, aí para passar por vários níveis você precisa inserir mais desafios, mais localidades, você precisa então ter mais coisa preparada, criada para dar esse ferramental para o mestre, para ele se adaptar, para quem sentar na mesa dele, ele conseguir aí atender a demanda de quem estiver jogando com ele, e ele também não se sentir completamente desamparado, porque mesmo que o mestre pegue a aventura pronta, e eu acho que isso também é bem normal, ele ter que fazer uma adaptação ou outra, porque o grupo pensou alguma coisa que não estava escrita e tudo mais, mas você já de cara pensar esses diversos caminhos, essas diversas formas, já dá uma boa ajuda pro mestre. Isso, a aventura, você falou corretamente, e pensa no consumidor. Você, mestre, que está comprando uma aventura pronta. Você quer uma solução pronta. Você quer algo que te dê o mínimo de trabalho ou se bobear nenhum. Basta ler, absorver as coisas, lembrar quem é o vilão, o que é isso, o que você tem que distribuir, quantos gnolls tem na cabana que o pessoal vai abrir e não tem velhinha nenhum pedindo ajuda, tem gnolls, canibais lá dentro. Enfim, você tem que estar com isso na cabeça. Mas de resto, por favor, é que nem você entrar num restaurante, cara. A sua fome tem que ser saciada. Você vai olhar o menu, vai escolher e vai sair de lá bem nutrido. Ou quando você leva um carro numa oficina. Se não derem jeito no teu carro, aquela oficina não resolveu o teu problema. Tô trabalhando numa forma bem assim, bem crua, sem romantismo, porque é isso. Se você comprou uma aventura pronta para mestrar, você quer uma solução para o seu RPG. Se você quisesse reescrever ela toda, você estava fazendo uma aventura própria. Né? Que, por exemplo, quando o nosso querido Oswaldinho, que ouve sempre aqui o Aventurando, reclamou da péssima Storm King's Thunder. Que ele diz assim, gente, a trama não... acho que é a pior de D&D. É a pior, um monte de coisa não faz sentido. Ela é sem pé nem cabeça nenhum. Aí, ela não ajuda mestre nenhum. Não ajuda o mestre, não envolve os jogadores. Os jogadores são apenas meninos de recados. E sério, e se o pessoal não quiser ser menino de recado? O que é essa... Parou a aventura, acabou. Se eles não quiserem ser correio entre nobres, eles não fazem mais nada na aventura. A amarração de Storm King's Thunder é muito ruim, muito ruim. Você falou a palavra amarração, foi o que ele teve que fazer. Ele teve que ignorar 2/3 da aventura e começou a amarrar com um plot interno. Porra, amigo, então por que você gastou $39 na porcaria da aventura, que não te supriu, não resolveu o teu problema? Deu mais problema ainda. Então, isso é uma aventura que fracassou no seu intuito de ser uma aventura pronta, ready to roll, pronta para rodar, pronta para ver mesmo. Sim, faz todo sentido. E aí, falando para quem nos ouve, lembrando do Fábrica de Aventuras, às vezes que eu vou aqui o Aventurando, poderia nem saber do nosso projeto do Fábrica. Então, a gente tem essa Triunfo de Strahd sendo produzida aí ao longo de 2023, que é essa aventura grande que vai passar por diversos níveis. E aí agora, começando nos próximos meses, a gente vai ter também a produção de aventuras mais curtas. Aventuras ainda prontas que o mestre vai pegar e ele vai utilizar na mesa sem precisar fazer essa... recorrer a trabalho externo. Exatamente, mas agora já num formato que ele possa usar, por exemplo... como uma aventura de side quest, ou ele inserir dentro da campanha dele, porque ele chegou numa localidade que ele não tinha nada preparado. Aventuras polivalentes. Né? A gente vai fazer 3 tipos de aventura. Uma aventura de heist, de roubo, de ação urbana, ação criminal urbana. A gente vai fazer uma de aventura, high adventure, que tem aventura, muita ação. O roubo é claro que é uma ação, mas é um negócio mais focado. Específico. Específico. A gente vai fazer uma de high adventure e a gente vai fazer uma de exploração, que não é exatamente hexcrawl, mas coloca os 2 pés no wonder do D&D, ir para um território desconhecido e de resolver
sobreviver ou encontrar um item ou visitar um lugar misterioso perdido, e é aquela coisa mais Indiana Jones, mais arqueológica, também aventura, mas com outros tons. Esses 3 aí, e só serão aventuras curtas que, pela paginação da jogada do contrabandista, essas provavelmente devem dar 20 a 25 paginetas, né? E para níveis, a gente vai tentar também tornar assim, olha, dá para fazer de primeiro a 5º nível. Quer achar um pouquinho no 5º nível? Então, peraí, o monstro não é esse, é aquele. Sugestão, né? Mais 2 guardas, etc e tal. Ou mais um desafio aqui. E você vai encaixando com o teu grupo, sem problema. Você não vai nem descartar, mas é para primeiro nível. Não. É primeiro, a 5º, o terceiro, a 6ª, etc. Mas tem ajuste por nós. Isso, fazendo a sua adaptação, né? Isso aí. Isso, mas a gente já não vai te dar trabalho. A gente vai dar o range. Isso, exatamente. Né? Um ogre só, coloca 2, né? Se você quiser arrochar. Quer aliviar, esse ogre estava previamente ferido e está com metade dos HPs por uma historinha boba. Beleza, entendeu? Fica tranquilo. E aí esse passa a ser o formato das entregas para a gente fechar arcos de aventuras completas dentro do mês. Então esses 3 plots que o Gordirro falou vão ser as próximas entregas agora de aventura. A gente vai mensalizar arcos fechados, enquanto por trás, ali no macro, Triunfo de Strahd está sendo desenvolvida para ser a grande aventura de 2023 do projeto Fábrica de Aventuras, né? O produtão. Esse aí é o produtão. E aí, Gordinho, pra gente encerrar nosso episódio, quem ouviu aqui sobre escrever aventuras de RPG, sobre elaborar uma narrativa até virar um romance e tudo mais, e agora quer ajudar a gente a criar essas aventuras que a gente produz ao vivo lá no Fábrica de Aventuras, aonde a pessoa pode encontrar o nosso projeto Fábrica de Aventuras? No site apoia-se.se/Fábrica de Aventuras. E além desse, no momento que você faz esse apoio, essa contribuição, essa aposta, né, essa sociedade com a gente, você não só pega lá no site o material, como você participa do Telegram do Fábrica de Aventuras. Verdade. Que lá é que o bicho come, porque a gente também disponibiliza por lá, caso você não goste da ferramenta do site do Apoia-se, eu particularmente não gosto, mas você recebe por lá também, ou seja, você tem mais comodidade na entrega do material, e lá o papo come solto e tem muito sample, muito amostra do que vem por aí. Até, inclusive, mais troca de ideias. Além da live que a gente faz no Pages do Play, também no Telegram, os apoiadores dizem, cara, e aquele, por exemplo, eu tô devendo uma sala secreta na mansão que eu tô fazendo. O nosso apoiador, o Zé Luiz Matos, pediu cara, acho que essa mansão tem que ter uma sala secreta, entendeu? É porque os apoiadores recebem semanalmente o material das aventuras e opinam e dão sugestões. Por exemplo, o Godil tem feito os mapas usando o Dungeon Alchemist. A galera tem curtido, ele faz as lives montando os cenários, os mapas ali no Dungeon Alchemist. Aí o Zé Léo Matos mandou inserir. Não tem uma sala secreta de uma mansão? Zé Léo Matos me cobrou essa sala certo, secreta. Até agora ainda não encaixei, mas pode não estar nessa mansão, mas eu tô devendo uma sala secreta de outra mansão. Então, aliás, a gente não recebe nenhum apoio do Dungeon Alchemist, mas um apoiador comprou. Por indicação, por ver, né, o uso no material. E a gente troca os mapas também, porque é um arquivo de mapa. Então o pessoal lá tem um suporte, tem uma comunidade maior do que o simples página do Apoia-se, que o cara coloca lá o cartão de crédito, apoia, recebe, baixa o negócio. Não, o negócio tem caldo. Tem caldo, dá XP. É isso. Então você que está ouvindo o nosso programa ou assistindo a gente aqui no YouTube, está muito mais do que convidado a conhecer o nosso projeto do Fábrica de Aventuras. Se tudo der certo, você curtir e quiser vir escrever essas aventuras de RPG com a gente, costume aí a entrar e se tornar um apoiador. Vai ser recebido com as portas abertas. A galera do Telegram tá lá pra gente trocar ideia. E aí vamos produzir muito material de RPG. É isso, estamos juntos. Brigadaço, Gordirro. Agora deixa aquele recadinho aí onde é que as pessoas podem te encontrar nesse mundão digital de Deus.
Rapidinho, @Gordirro em todas as redes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, até tá lá, @Gordirro, fácil me achar. Estou no andregordirro.com.br, meu site, que aí você consegue encontrar os links para os meus livros da Amazon com desconto, trecho dos livros, capítulo dos livros para você dar uma olhada. Os meus outros projetos estão lá, o Geek Mix, meu programa de rádio com Afonso 3D, Fernando Caruso, Fulano Vitor, que às vezes a gente chama o Ramon para participar. Os Quatro Fantásticos, minha live de cinema e cultura pop, RPG não, mas no YouTube, os Quatro Fantásticos, tá tudo lá, andregordirro.com.br, para não encher o saco com um monte de spam. Mas na twitch.tv/Gordirro, olha, outro site, Gordirro, lá eu tô com Oficina do Mestre. Na Oficina do Mestre é que eu faço os mapas, etc., que vão parar no PNP, no Fábrica de Aventuras. Então tem essa conexão entre os dois canais. Porque, cara, eu tenho que fazer esses mapas. Eu tenho que editar as coisas. Eu tenho que diagramar no InDesign. Eu abro live para conversar com a galera. E, inclusive, os apoiadores também participam. E os meus seguidores lá da Twitch também contribuem com uma ideia ou outra. E, como diz o Ramon, pau no gato. Exatamente. Então você que está aí nos ouvindo, aproveite também para seguir o Perdidos no Play em todas as redes sociais. É @Perdidos no Play em todos os lugares. E, especialmente essa semana, eu vou deixar uma quest para você, que é compartilhar o programa do Aventurando com algum amigo, algum colega, pode ser até um desafeto, mas você tem que compartilhar esse episódio nessa semana. Manda o print, manda pra gente nas redes sociais, por DM, manda no Instagram, manda por onde quiser, que a gente vai dar um XP especial para quem completar essa quest. E o maior desafeto vai ser sorteado para participar do Aventurando. Vai ser o convidado do episódio das tretas. O Ramon tá cansado de chamar amigo. É isso. Falou, tamo junto, até a próxima, te espero no Play.